Oi, 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 gente, cheguei! Cheguei! Bom dia, bom dia! Cheguei para mais um despertar nessa manhã, essa manhã linda de terça-feira. Hoje nós estamos encerrando a 4ª semana do nosso propósito. Estamos aqui já há 4 semanas, todos os dias às 6h13, mais ou menos, né? Hoje tivemos alguns problemas técnicos aqui, por isso demorei a entrar. Mas cheguei para essa terça-feira maravilhosa e grandes coisas irão nos acontecer, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós e por isso nós estamos alegres. Yes! Bora lá? Bora lá para mais um dia, para grandes conquistas. Vamos? Então vamos lá. Eu sou Paula Sabrina, sou mentora de mulheres, adoro mentorar mulheres, tenho muito prazer e muita alegria em estar mentorando mulheres. E eu mentoro as mulheres na mentoria chamada Sempre Vivas. Por que Sempre Vivas? Porque eu observei que assim como eu estive em um período da minha vida em que eu vivia para tudo e para todos. Eu vivia para o meu marido, eu vivia para os filhos, para o meu trabalho, eu vivia para a igreja, eu abraçava o mundo com os braços e com as pernas. E quando eu me deparei, eu não vivia para mim mesma. Na verdade, eu havia até me perdido de mim. E foi aí que começou a minha jornada. Em busca de mim, em busca de quem eu era. E foi nessa jornada, nessa caminhada dentro do desenvolvimento humano, dentro do desenvolvimento pessoal, que eu me reencontrei. E a mudança na minha vida foi tão significativa que amigos, parentes muito próximos começaram a me pedir ajuda para que as suas vidas também fossem transformadas. Eu saí do modo automático para o modo viver. Eu deixei de sobreviver e passei a viver. E hoje eu sei muito bem o que eu escolho fazer, porque eu escolho fazer, se faz sentido ou não eu fazer. E por isso eu estou aqui, junto com você, com a mentoria Sempre Vivas. Bom dia, Denilze, bom dia, bom dia! Bora lá para mais um dia. E hoje o tema é muito pertinente e ele vem falar sobre isso que eu comecei a dizer aqui, sobre a nossa história. A nossa história, ela pode ser um legado que vai inspirar outras pessoas. Toda história, ela tem um grande poder. O poder de inspirar e de ajudar muitas pessoas. A nossa história, ela não é em vão. Tudo o que passamos não foi em vão. Houve um motivo para aquilo. E talvez um motivo da gente ter passado, às vezes, a dor mais profunda, aquilo que a gente mais tem vontade de esquecer, é o que vai deixar legado para muitas gerações. Então, eu quero começar, né, esse café, né, essa conversa que a gente tem aqui todas as manhãs, dizendo para você que acolher a sua história, ele é um dos passos mais importantes para a nossa caminhada no desenvolvimento pessoal. Eu quis muitas vezes, tirar algumas partes da minha história. E quando eu aprendi que quando eu tirava parte daquela parte que me incomodava, né, era tirar pedaços de mim, e que eu precisava era acolher,
porque só me tornou quem eu era e quem eu sou hoje, porque eu vivi exatamente aquilo. E hoje eu tenho muito orgulho de quem eu sou e do que eu vivi. Então, hoje nós vamos falar sobre o legado da mulher sempre viva. O legado da mulher viva, essa mulher que desperta e se reconecta com Deus e entende que a sua própria história tem poder de inspirar. Mesmo quando parece que ninguém vê, cada passo seu está deixando marcas por onde você passa, e são marcas de luz. Ser uma mulher viva, queridas, ser uma mulher viva é ter coragem de se olhar com verdade. É fé que cura, é autoconhecimento que liberta. Quando eu escolho ser uma mulher viva, eu olho para mim com fé, não duvidando do meu potencial, mas sabendo que tudo aquilo que eu preciso, Deus já colocou, já depositou dentro de mim. Eu preciso agora encontrar onde estão as ferramentas que Ele deixou dentro de mim. E essa fé de que já está aqui dentro de mim, essa fé, ela traz uma cura, uma transformação, né? O autoconhecimento é uma dessas ferramentas que nos liberta. Cada decisão também que a gente toma para cuidar de nós mesmos é uma semente. Amém, isso mesmo, Denilce. Estou vivíssima porque Deus está em mim. Muito bem. E Ele habita mesmo em nós. Nós somos a morada de Deus, né? Então, cada decisão que a gente toma por nós mesmas é uma semente. E pode parecer muito pequeno, igual o grão de mostarda que Jesus diz ali na parábola. Mas é essa semente tão pequena que é capaz de florescer, sabe? E ela vai florescer no tempo certo. Você só precisa preparar o terreno da sua vida para receber essa semente. O legado, ele começa nas pequenas coisas, nas pequenas escolhas, nas pequenas decisões. Ele começa quando você ora, quando você perdoa, quando você decide recomeçar. E perdoar não é ignorar o que o outro fez. É entender que o outro só fez aquilo porque era a única coisa que ele conseguia fazer. Ele não conseguia fazer diferente. Então, não tem porquê a gente carregar a mágoa, a falta de perdão, porque a pessoa só podia nos oferecer aquilo. Então, é deixar com o outro o que é do outro e trazer, carregar só o que é da gente. Perdoar não é ter que, a partir dali, voltar a conviver com aquele que muito me feriu, mas é entender que foi até ali, muitas vezes foi até ali, o ciclo se encerrou ali e que eu posso caminhar sozinha sem aquela pessoa. Perdoar é seguir em frente, é deixar o outro com o que é dele e pegar o que é meu e seguir em frente, sem a pessoa. E é extremamente necessário perdoar. A falta de perdão é um peso que nos impede de dar o próximo passo. E o próximo passo é a minha decisão de recomeçar.
E o recomeçar, ele nunca é do zero. Recomeçar nunca é do zero. Eu recomeço com tudo o que eu aprendi até ali. Com todas as vivências e as lições que eu tive até ali. Então, recomeçar nunca é do zero. Quando você diz, você está diferente, ou quando você ouve, né? Você está diferente, é porque a sua luz está transbordando na vida das pessoas. Você já viveu essa situação? Que as pessoas olham para você ou te ouvem e falam, nossa, mas você está tão diferente. O que foi que aconteceu com você? Quando eu comecei a buscar o autoconhecimento, a estudar o desenvolvimento humano, eu comecei a fazer algumas mudanças na minha vida. E eu comecei a mudar algumas posturas. E as pessoas que conviviam comigo, elas começaram a perceber que eu estava estabelecendo limites, a minha fala estava começando a ficar diferente, a minha postura diante de determinadas situações estava diferente, eu sabia dizer não, eu comecei a dizer não para algumas coisas. Eu comecei a desapegar de alguns pesos e comecei até a perdoar algumas pessoas e a entender que o que ela havia feito comigo, que para mim tinha sido muito grave, eu comecei a entender, era só o que ela poderia ter feito por mim e estava ótimo. E essa fala de que, nossa, você está diferente, você está estranha, o que é que está acontecendo com você? Essa fala mostra que essa nova postura que nós temos diante da vida, ela está sendo empregada com uma nova luz. E essa luz, ela está sendo percebida pelas pessoas. Então, a sua transformação mostra para outras mulheres que também é possível sair do automático, também é possível se reencontrar, também é possível se colocar como prioridade, voltar a acreditar em si e em Deus é também possível. Quando você começa a dar esse passo, outras mulheres também começam a desejar sair daquele lugar de onde elas estão. Não é só sobre ser perfeita, não é sobre ser perfeita. Nossa, como a vida da Denilze é perfeita, como a vida da Luciene é perfeita, como a vida da Sabrina é perfeita. Não, eu não estou falando aqui de perfeição, até porque nossas vidas, ela nunca será perfeita aos olhos dos outros. Mas eu estou falando aqui que é sobre ser verdadeira, é sobre permitir essa transformação de dentro para fora, é permitir que Deus use a sua história para tocar outras vidas. E é isso o que eu tenho me permitido fazer aqui todas as manhãs. Mais do que trazer um conhecimento, é permitir que o que foi feito em mim seja usado como instrumento para mudar a vida de outras pessoas. Pense aí comigo. Qual é o legado que você quer deixar para as pessoas? Não estou falando aqui de herança. Heranças são bens materiais. Legado é a sua história transformando, encorajando outras pessoas a transformar também a sua própria história. Qual é o legado que você quer deixar? O que Deus está te permitindo para compartilhar com o mundo?
Talvez o seu legado seja não só uma história de superação, mas uma história de coragem, uma história de recomeço. O que é? Qual é o que você deseja compartilhar com o mundo? Que você viveu, que você vive e que pode transformar a vida das pessoas. Talvez seu legado esteja em um gesto, uma palavra, um simples exemplo de fé e amor. A Denise disse aqui, eu sou feliz, eu estou viva porque Deus vive em mim. Esse sinal de fé pode ser um grande legado deixado pela Denise. Porque às vezes em um momento de caos, alguma outra mulher ou outra pessoa pode se lembrar dessa fala da Denise e falar assim, o que eu estou precisando agora é me encher de Deus. E a fé em Deus pode transformar a vida dessa pessoa. Deus te escolhe para inspirar outras pessoas. E quando você florescer, outras mulheres irão florescer junto com você. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Esta sensação é maravilhosa. Você é o seu próprio legado. Sua história é viva, é única e cheia de propósito. E se você sente no coração que é hora de aprofundar esse caminho, de viver com mais fé e com mais clareza, a Mentoria Sempre Vivas, ela foi criada para isso. Aqui na Mentoria Sempre Vivas, nós vamos aprofundar nesse propósito maravilhoso que Deus tem nos dado. Ele tem entregado em nossas mãos a nossa própria história. E dar valor a essa história, ela pode se tornar o nosso propósito e o nosso legado. E através dela, a gente pode trazer transformação, luz e fé para que outras mulheres saiam do caos, saiam desse modo sobrevivência e venham para a luz e para a vida. Você já ouviu aquela expressão, venha para a luz? A sua história pode ser esse chamado para ouvir para a luz para muitas mulheres. Não é correto, queridas, desculpa, não é correto a gente desprezar a nossa própria história. Cada detalhe vivido, as agressões, as opressões, a escassez, os abusos que sofremos, todos eles foram muito importantes para que nós chegássemos aqui hoje. E cada um deles tem o seu valor, o valor para transformar não só a nossa maneira de pensar e viver, mas também das pessoas que vivem ao nosso redor. Nós não vivemos para que nós fôssemos feitos amargas, não. Nós vivemos tudo o que vivemos, porque em nós há uma fonte de vida, e essa fonte de vida, ela deve jorrar para as outras vidas como uma água pura, límpida e que mata a sede de vida de outras pessoas. A nossa história é linda, é poderosa e ela tem o poder de transformar outras pessoas. Por isso, não elimine da sua vida as partes que mais foram sofridas, as partes que mais doeram, as partes em que você, por algum motivo, te envergonhou. Não. São partes muito importantes da sua vida. A gente não elimina a nossa história. Não. A gente não elimina a nossa história.
Você viveu tudo aquilo que você precisava ter vivido. E a sua coragem de ter vivido, de ter enfrentado tudo aquilo, inspira outras pessoas a viver. Eu vou dar um exemplo a vocês. Eu disse até no meu story ontem. Eu fui a uma padaria. Eu estava com vontade de beber uma Coca-Cola. E fui ali comprar uma Coca. E a hora que eu estava ali preparando o Pix para pagar minha Coca-Cola, as duas caixas estavam conversando e uma estava até chorando e a outra tentando consolar. E ela disse assim: se ele foi embora, você não tem que ir atrás dele. Tenha dignidade, fulana. Não vá atrás dele. Porque se ele quiser voltar, ele vai voltar sem você ir atrás dele. Mas e se ele não voltar, viva com dignidade. E aí eu me vi ali. Eu me vi naquela mulher. E eu falei com ela: não vai atrás mesmo não. Sabe por quê? Porque ir atrás dele não significa que ele quer voltar, significa que você quer voltar. Mas é possível sair deste caos viva, porque eu saí. Aí eu contei para ela a minha história. Eu saí de um casamento de 20 anos, com 3 filhos, falida, eu não tinha nada. Eu precisei pedir demissão por causa da minha separação. Então eu estava falida e com 3 filhos para criar. E hoje, não foi fácil, não foi. Tiveram momentos dificílimos na minha vida. Mas hoje eu vivo uma vida que eu sempre sonhei. E aí a moça sorriu para mim, ela falou assim: essa dor vai passar? Vai. Ela passa. E nós sabemos quantas dores você enfrentou. Quantas dores você já venceu. Há um poder maravilhoso dentro de você. Há uma coragem maravilhosa e inspiradora dentro de você, mulher. E muitas mulheres precisam acessar essa coragem que há dentro de você. Muitas mulheres precisam acessar essa coragem que há dentro de você. A sua história, ela muda vidas. A sua história transforma outras vidas. Queridas, vamos ficar por aqui? Vamos seguir iluminando o mundo com quem somos, com a nossa própria história. Fez sentido para você? Fez sentido? Vamos lá continuar? Deixa eu ver o que a Denise escreveu aqui. Sabrina, um bom dia com alegria, com amor. Um sorriso traz luz, irradia luz. Um bom dia com alegria, com amor, com sorriso, traz luz, irradia luz para quem precisa. E que às vezes naquele momento traz uma luz para o outro. É verdade, Denilce. Isso está dentro de nós, só nós temos, vem de Deus. Verdade. Isso é a pura verdade. As pessoas, às vezes, Denilze, não entendiam, sabe? Eu vivia um caos tão grande, mas dentro de mim tinha uma alegria tão grande e um desejo de encerrar aquele ciclo tão grande que as pessoas se inspiravam, sabe? Elas falavam assim: como que pode? Você estar com 3 filhos, falida e tá aí sorrindo. Cantava, eu trabalhava, eu não consegui trabalho como professora e fui trabalhar em um restaurante.
e fui trabalhar em um restaurante. E eu ia de fone e colocava ali as músicas que eu gostava e que eu sabia que iam me encorajar para aquele dia. Tinha intenção nas músicas. Eu não escutava qualquer música, mas eu escutava as músicas que eu sabia que iriam me encorajar. Sabe, que iam me encher de vida. E ali eu começava trabalhando, um trabalho pesado, sabe? Cansativo demais. E eu terminava aquele dia alegre, agradecendo. Eu limpava minha bancada ali, grata, sabe? Agradecendo a Deus. E as pessoas que trabalhavam ali comigo não entendiam. Uma mulher falida, sabe? Trabalhando na cozinha de um restaurante. As pessoas, elas brigavam de se pegar. E eu estava ali plena, em paz. Sabe? Por quê? Porque eu sabia que aquele caos um dia ia se transformar em luz. Não foi isso que Deus fez com o mundo? Ele olhou para a terra era sem forma e vazia, e o caos pairava sobre ela. Eu não sei qual é o caos que você está vivendo, mas Deus está vendo o seu caos nesse momento. E basta você dizer assim para Ele: traga luz, Senhor, para o meu caos, porque eu quero inspirar outras pessoas. Eu quero inspirar outras pessoas. E eu sei, ó, aqui só tem mulheres que eu conheço um pouco de suas histórias. E eu sei o quanto as suas histórias inspiram. E me inspiram. Ó, a vida da Denilze é uma, da Wilze é outra. A vida da Adriana, a Adriana foi a minha primeira mentora. Ela foi a pessoa que despertou em mim o desejo por mudança, porque eu vi a vida da Adriana mudada. Havia uma luz na Adriana que eu precisava para a minha vida e me iluminou. E como me ilumina até hoje. Então, há vida aí dentro. É hora de sair desse modo de sobrevivência. A Adriana disse assim: Oi Paula, bom dia, precisamos sim acessar a coragem que temos. Ó, a Adriana me chama de Paula e a Denilze me chama de Sabrina. E tá tudo bem. A Adriana disse: que bom te ver assim, viu só? Você fez um ótimo trabalho, Adriana. Todas nós temos essa coragem dentro de nós, é verdade. E jogar para fora a alegria vem de Deus. É sim. E tem hora que incomoda muita gente, mas aí eu não tenho nada com isso. O meu papel era lançar luz. O que a pessoa vai fazer com a minha luz já é um problema dela. Mas vamos seguindo. Tem muitas pessoas que precisam de nós. É verdade, Denilze? Você é exemplo de superação. Tudo passa. E passa, Denilze. Você me fez pensar que tudo na minha vida foi necessário para que eu vivesse. Sim, tudo que você viveu foi necessário. Seja grata por isso. E quem não consegue, você ajuda muito, consigo mesmo. Quem não consegue olhar para a sua história com amor, me chama aqui. Me chama porque dentro da mentoria Sempre Vivas, nós conseguimos sim transformar toda essa dor em superação, em amor pela sua própria história. Isso mesmo, a Sempre Viva veio para nos dar mais vida. Isso mesmo, Denilze. Adriana, ó. Queridas, vamos ficar por aqui? Nosso café hoje foi delicioso. Esse despertar o poder de ser quem você é. Despertar o poder da sua história. A sua história, ela é poderosa e ela transforma vidas.
Vamos ficar por aqui? Muito obrigada pela companhia de vocês. E amanhã nós estaremos aqui de volta novamente às 6h13 da manhã. Amanhã nós vamos concluir a nossa 4ª semana, né, desse propósito, né, de fazer a live todos os dias pela manhã, às 6h13 da manhã. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso, que Deus possa surpreendê-las, sabe, com aquilo que você nem está esperando, mas com bênçãos que você deseja, mas a sua voz, a sua boca ainda não teve coragem de pedir para Deus. Que Ele te surpreenda com bênçãos maravilhosas. Ó, um beijo para vocês e até amanhã. Denil, você vai pescar de novo? Ah, não foi ontem. Entendi. Um beijo para vocês. Muito obrigada pela companhia. Se essa live fez sentido para você e você conhece alguma mulher que precisa ouvir essa mensagem, compartilha com ela. E depois que ela estiver salva, vai lá e comente o quanto fez sentido para você. Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. E vamos lá, amanhã nós estaremos aqui de novo, despertando o poder de ser quem você é. Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau.